Olá, boa tarde. Quero deixar para você aqui Filipenses 4, 6 e 7. Uma palavra que o Senhor tem falado comigo nesses últimos 3 dias. Eu tenho meditado, tenho orado e eu queria compartilhar com você. Ele diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Queridos, a ansiedade, ela tem feito parte de uma grande maioria da humanidade. Sabemos nós que no século em que nós estamos vivendo, isso é inevitável. Em algum momento nós vamos nos deparar com essa ansiedade, e se nós não observarmos e nós não termos critérios, a nossa saúde emocional e mental ela pode ser afligida pela ansiedade. Mas quando eu me deparo com esta orientação de Paulo aos Filipenses, ele diz para que nós não estejamos inquietos por coisa alguma, ou seja, em nada nós venhamos a estar ansiosos. Isso é quase que, humanamente falando, impossível. Impossível porque nós não canalizamos as nossas ansiedades e os nossos objetivos na pessoa certa, da maneira certa. Porque ele diz aqui que nós temos que fazê-la conhecida diante de Deus. E a tendência humana é que nós venhamos a guardar esse sentimento e a retê-lo no nosso coração, e assim nós vamos tendo dificuldades de ter esse compartilhamento com o Senhor. Sabendo que Deus ele não é uma religião, ele é uma pessoa, e como pessoa ele nos ouve, ele vê e ele se comunica conosco. E nós precisamos ter isso em mente, a fim de que nós possamos compartilhar, dividir os fardos que nós carregamos no nosso dia a dia. É bem verdade que hoje não temos muitas vezes as pessoas adequadas para nos ouvirem, para estarmos canalizando um compartilhar das nossas ansiedades, mas nós temos um socorro presente que é o Senhor. O Senhor é aquele que nos ouve. E a palavra do Senhor diz, fazendo conhecidas pela oração, pela súplica e com ações de graça. Então o que vem de ser a isso? A oração nada mais é do que um compartilhar das suas ansiedades com a pessoa de Deus. É esse compartilhar que faz a diferença. Se você observar, toda vez que você vai em oração e compartilha algo com o Senhor, o seu coração automaticamente ele tem paz. As coisas não mudam, mas o teu coração ele começa a ter uma paz que excede todo entendimento, como diz o próprio texto. Então, fazê-la conhecida é muito importante. Agora ele diz, pela oração e súplica. Súplica é algo insistente. Porque, às vezes, na primeira hora que você vai trazer ao Senhor, nem sempre aquilo vai embora. Mas, na sua insistência em colocar, em dialogar com o Senhor, essa ansiedade, ela já não vai mais tomando uma proporção tão grande, e assim ela não vai trazendo um desequilíbrio nas suas emoções. E ainda o texto nos diz sobre a ação de graças. Devemos agradecer, mesmo em meio à situação que ainda não se resolveu. Porém, ela está guardada, ela está compartilhada com alguém que tudo vê, tudo sabe e no momento certo ele vai trabalhar. Então, isso é importantíssimo para mim e para você, nós entendermos isso. Deus é uma pessoa, ele não é simplesmente uma religião. E como pessoa, ele quer ouvir de você o que você está passando. Agora, essas duas coisas que eu quero trazer, finalizando, ele fala que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos. Duas coisas importantes eu vejo nesse texto.
A oração, ela preserva o nosso coração e ele preserva os nossos pensamentos. Porque a ansiedade, ela vem diante de situações que nós nos vemos limitados a estarmos resolvendo. E aí, automaticamente, os nossos pensamentos ficam um turbilhão que desce para as nossas emoções e aí ficamos desequilibrados, desesperados, preocupados, e isso vai causando um mal-estar nas nossas emoções, podendo atingir até o nosso corpo. Então, entenda essa palavra, que ao trazer em oração, com súplica e ação de graças, você está guardando o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Ela vai estar guardada, ela vai estar em paz, essa paz que excede todo entendimento, que as pessoas não entendem. Como você está tão tranquilo no meio dessa situação? Não é que a gente está tranquilo só nessa situação, mas porque nós temos um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Esse é o meu versículo preferido. Deus trabalha por aqueles que nele esperam. Esperamos em Deus, esperamos na sua palavra, esperamos naquilo que ele pode realizar, ainda que os seus olhos não veem, ainda que as suas mãos não peguem. Uma coisa você pode ter certeza, Deus está trabalhando por você. Lance sobre ele toda a sua ansiedade e descanse. No tempo certo, tudo vai se encaixando e Deus vai, então, alegrar o teu coração. Que a bênção de Deus, que enriquece, com ela não traz dores, esteja sobre a tua vida. É o meu sincero desejo, em nome de Jesus. Um abraço.